A chuva caía como lágrimas de fado sobre as ruas empedradas de Faro, mas não era a água do céu que molhava o rosto de Maria. Era o sal das próprias lágrimas, quentes e amargas, que escorriam enquanto ela corria pelas vielas estreitas do centro histórico, o coração martelando como o repique dos sinos da Sé Velha. Não, Sofia, não pode ser verdade, gritava para vazio da noite, a voz ecoando contra as paredes caiadas de branco, onde azulejos azuis contavam histórias de navegadores e saudades antigas. Ela tropeçou em uma poça, caindo de joelhos na calçada irregular e ali, sob o luar filtrado pelas nuvens, jurou que o mundo inteiro conspirava para roubar-lhe o único amor que ousara florescer em segredo. Mas Faro, essa terra de mar e memória, guardava ainda seus milagres escondidos nas dobras da Ria Formosa. Tudo começara 2 anos antes, no pátio ensolarado do Liceu de Faro, onde o cheiro de laranjeiras em flor se misturava ao burburinho das risadas adolescentes. Maria Almeida, com seus 18 anos recém-completados, era a filha de pescadores de Olhão Vizinha, uma rapariga de pele morena curtida pelo sol do Algarve, olhos verdes como as águas da Praia da Rocha e um riso que ecoava como o canto das gaivotas. Cresce R.A. entre redes de pesca e histórias de sereias que seu avô contava à lareira, sonhando com um futuro além das ondas que engoliam os barcos de seu pai. No liceu, ela era a que desenhava mapas imaginários nos cadernos, traçando rotas para Lisboa ou até para o Brasil, fugindo da rotina salgada da vida pescatória. Sofia Mendes, por outro lado, era o oposto luminoso, uma lisboeta transplantada para o sul por causa do emprego de diplomata do pai, com cabelos pretos trançados em estilo africano herdado da mãe cabo-verdiana e uma graça etérea que fazia as colegas sussurrarem invejosas. Aos 17, Sofia carregava o peso de expectativas invisíveis, ser a filha perfeita, a estudante exemplar, a herdeira de uma família que frequentava os jantares na Sociedade Recreativa Unionense e ouvia fado nas noites de verão. Mas por trás da fachada polida havia uma alma inquieta que devorava livros de Fernando Pessoa na Biblioteca Municipal e sonhava com liberdades que as ruas de Alfama lhe haviam prometido, mas Faro ainda negava. Elas se conheceram no primeiro dia do ano letivo, quando Maria, atrasada como sempre, esbarrou em Sofia no corredor lotado, derrubando uma pilha de livros sobre a história portuguesa. Desculpa, ó rapariga. Estes livros pesam mais que as âncoras do meu pai, exclamou Maria, ajoelhando-se para recolher os volumes, o rosto corado de vergonha. Sofia, em vez de se irritar, riu, um riso cristalino que cortou o ar como o som de um violão de fado. Então tu és a cartógrafa dos 7 mares? Deixa que eu ajudo antes que o infante de Henrique venha reclamar direitos autorais. Daquele tropeção nasceu uma amizade improvável, tecida nas pausas do recreio, onde partilhavam sandes de chouriço e sonhos sussurrados. Maria ensinava a Sofia os segredos da Ria Formosa, os flamingos cor-de-rosa que dançavam nas salinas, os barcos de fundo plano que cortavam a água como facas afiadas. Sofia, por sua vez, levava Maria para as sombras frescas da Biblioteca Municipal, lendo versos de Sofia de Mel Brainer, O mar é minha pátria e o céu o meu lar. Mas o que começara como cumplicidade inocente logo se transformou em algo mais profundo, um crush escondido que pulsava como o coração de uma ostra sob a concha. Foi numa tarde de outono, durante a feira de outubro em Faro, com o ar cheio de cheiro de cataplana e morcela assada, que Maria sentiu o primeiro tremor. Elas dançavam ao som de uma banda de folclore algarvio, rodopiando em círculos de saias coloridas e, de repente, os olhos de Sofia encontraram os dela sob as luzes dos lampiões. O mundo parou, o bulício da multidão, os gritos das crianças correndo atrás de balões, o eco distante de um acordeão, tudo se dissolveu num silêncio íntimo. Maria sentiu o calor da mão de Sofia na sua cintura, um toque fugaz que a queimou como o sol de meio-dia. Naquela noite, de volta ao quarto apertado que dividia com a irmã mais nova, Maria não dormiu. Escreveu num diário escondido: "Ela é o meu fado vivo, Sofia." Como cantava Amália, estrangeira na minha pátria. Mas e se o amor for assim, um exílio doce?
Sofia, do seu lado, lutava contra o mesmo vendaval interior. Em casa, uma moradia elegante no bairro Alto de Faro, com janelas de varandas viradas para o jardim de buganvílias, ela ouvia os pais discutirem política à mesa do jantar, o pai, com o seu bigode grisalho e sotaque lisboeta, elogiando os avanços da União Europeia, a mãe, com pulseiras de prata tilintando, lamentando a perda das tradições cabo-verdianas na diáspora. Sofia, minha filha, lembra-te, aqui no Sul, a família é o porto seguro. Não te percas em devaneios, dizia a mãe, servindo mais uma fatia de bolo de bolacha. Mas Sofia se perdia sim em pensamentos sobre Maria, o jeito como ela tirava o cabelo para trás quando ria, o aroma de sal marinho que envolvia como um abraço. Num domingo de manhã, enquanto a família ia à missa na igreja do Carmo, Sofia escapuliu para a praia deserta de Ancão, onde escreveu na areia: amor ou ilusão? Faro me julga, mas o mar não. A amizade floresceu em segredo, como as amendoeiras que brotam contra a seca algarvia. Elas se encontravam na Biblioteca Algarve, fingindo estudar para os exames nacionais, mas trocando bilhetes dobrados com desenhos de corações disfarçados de mapas. Encontro-te na ria ao pôr do sol? Trago figos secos da minha avó, rabiscava Maria. Sofia respondia com versos roubados de Florbela Espanca: tu és a minha pátria, ó mar de olhos verdes. Aos poucos, os toques se tornaram intencionais, um roçar de dedos ao passar um livro, um ombro encostado durante uma caminhada pela muralha medieval. O primeiro beijo veio numa noite de São João, quando Faro se iluminava com fogueiras e sardinha assada. Escondidas atrás de uma pilha de lenha crepitante, sob o céu estrelado, Sofia sussurrou: Maria, eu tenho medo. Mas contigo sinto-me viva como o Atlântico em tempestade. Seus lábios se encontraram suaves, um selo de promessas mudas, o gosto de vinho de reguengos misturado ao fumo da fogueira. Naquele instante, o mundo era só delas, o amor um farol na neblina da juventude. Porém, Faro não era Lisboa, onde os ventos de mudança sopravam mais livres. No Algarve, terra de pescadores e turistas ingleses, as tradições pesavam como redes enredadas. A família de Maria, devota à Virgem do Cabo de Santa Maria, via o amor como um contrato social, casamento com um rapaz da terra, netos para herdar os barcos. O pai, João Almeida, com mãos calejadas de décadas no mar, contava histórias de naufrágios para alertar: o amor sem raízes afunda o barco, filha. A mãe, Teresa, tecia rendas de bilros à varanda, murmurando rezas enquanto olhava para o horizonte. Sofia, por sua vez, carregava o fardo de uma elite cosmopolita que, apesar das viagens a Paris e Nova Iorque, ainda sussurrava sobre o que dirão os vizinhos nas festas de verão no casino de Vila Moura. O segredo as unia, mas também as isolava. Elas inventavam desculpas para os encontros: vou estudar com a Maria, mãe, ela é boa em história. Mas os olhares cúmplices nas aulas de literatura, onde o professor recitava Camões, amor é fogo que arde sem se ver, faziam o ar crepitar de tensão. Maria começou a notar as sombras nos olhos de Sofia, as chamadas do pai exigindo notas perfeitas, as tias que indagavam sobre namorados adequados. E se descobrirem Sofia? O meu pai me deserdaria como uma traidora do mar, confessou Maria uma tarde, deitada na relva da Quinta de Lágrima, com o vento carregando o perfume de alecrim silvestre. Então ficamos escondidas para sempre, como as grutas da Benagil, respondeu Sofia, traçando círculos no braço de Maria com a ponta do dedo. Mas o paraíso tem rachaduras. O primeiro sinal veio na primavera, durante a Semana Santa, quando as procissões enchiam as ruas de Faro com mantos roxos e cânticos penitentes. Sofia foi arrastada para um jantar familiar com o filho de um armador local, um rapaz chamado Rui, de sorriso largo e mãos que cheiravam a tabaco. Ele é perfeito para ti, Sofia, estável, católico, do nosso círculo, disse o pai, erguendo a taça de vinho de Lagoa. Sofia sorriu forçado, mas naquela noite ligou para Maria chorando: sinto-me uma impostora, amor.
Como se o nosso segredo fosse um pecado que me suja a alma. Maria, do outro lado da linha, sentiu o ciúme como uma maré alta. Não és impostora. És minha, Sofia. Lembra-te do que cantamos no fado, ai, quem me dera calar o coração. Elas se encontraram às escondidas no Jardim Manuel Bivar, sob a estátua do poeta, jurando lealdade eterna. Mas o destino, como as ondas da costa vicentina, não perdoa distrações. Uma tarde, enquanto caminhavam pela ponte antiga sobre a ribeira, uma colega de turma, a fofoqueira Ana, avistou-as de longe. Olha lá as duas inseparáveis. Tão grudadas que parece mais que amizade, sussurrou para uma roda de rapazes no café ali perto. O boato espalhou-se como pólvora em festa de São Martinho, a Maria e a Sofia. Dizem que são. Tu sabes, como aquelas mulheres nos livros proibidos. O impacto foi imediato. No liceu, os olhares viraram cutucadas, as risadas, murmúrios maliciosos. Maria enfrentou o pai numa noite de tempestade, quando o mar rugia lá fora como um dragão ferido. É verdade, pai? Aquela rapariga da capital. Ela te está a corromper? João Almeida, com o rosto enrugado como cor de veado, bateu na mesa. Aqui em casa não há espaço para desvios, Maria. O mar ensina, segue a corrente certa ou afundas. Ele a proibiu de ver Sofia, trancando-a em casa como uma joia num baú. Sofia, pressionada pelo pai, pensa na tua carreira, na família. Isso é fraqueza, não amor, cedeu ao medo. Numa carta enfiada debaixo da porta de Maria, escreveu: Perdão, meu mar. A pressão é demais. Devemos parar, por agora. Com amor eterno, S. A ruptura cortou como uma faca de bisturi. Maria, devastada, vagava pelas salinas de Tavira, colhendo sal como lágrimas cristalizadas, questionando se o amor valia o exílio. Sofia, em Lisboa por um estágio familiar, afundava-se em livros de direito, mas o coração ecoava o fado de Maria João, grief sem fim. Meses passaram, o verão chegou com seus turistas bronzeados e concertos de guitarra portuguesa na praça de Dom Francisco Gomes. Faro fervia de vida, mas para elas, era um purgatório de ausências. O reencontro veio inesperado, como um milagre de Nossa Senhora da Encarnação. Durante a Feira da Alas, com barracas de artesanato e o aroma de pão de rabanadas, Maria avistou Sofia na multidão, mais magra, os olhos fundos como poços de saudade. Sofia, chamou, a voz tremendo. Elas se abraçaram ali mesmo, ignorando os olhares, o mundo dissolvendo-se novamente. Eu traí o nosso amor por medo, Maria. Mas voltei. O meu pai descobriu tudo, gritou, ameaçou cortar-me o apoio. Mas eu disse, prefiro ser pobre de família a rica de alma vazia. Lágrimas misturadas, elas fugiram para a praia da Quinta do Lago, onde o mar lambia a areia como um amante paciente. Ali, sob as estrelas que Camões chamara de olhos do céu, confessaram as feridas. A traição doía mais que o sal na ferida aberta, admitiu Maria, mas entendo. A sociedade aqui é como as falésias, bela, mas implacável. Sofia, com a mão no peito de Maria, jurou, agora, proteção mútua. Eu protejo-te do meu mundo, tudo teu. Juntas, enfrentamos o vendaval. Elas traçaram um plano. Sofia usaria sua rede familiar para um curso em Coimbra, Maria arranjaria um emprego na biblioteca de Faro e, aos poucos, construiriam uma vida discreta, como as oliveiras que resistem ao siroco. Mas o clímax irrompeu no outono, quando o pai de Sofia, furioso com a teimosia da filha, viajou ao sul para resolver o assunto. Confrontou Maria na doca de Olhão, onde ela ajudava o pai a consertar redes. Tu és o veneno que corrompe a minha sangue. Sai da vida dela, ou chama o guarda.
João Almeida, ao lado, hesitou, o pescador rude via agora a filha com olhos novos, o amor como uma rede que une, não divide. Deixas, Senhor. O mar não julga o amor, porque o homem há de julgar? Pela primeira vez, o patriarca algarvio ergueu-se contra a tradição e quando as vozes de mudança que sopravam de Lisboa. Sofia, alertada, correu para a doca, interpondo-se como uma leoa. Pai, se me amas, aceita-me como sou. O nosso amor não é fraqueza, é a força que nos faz humanos. O homem, com o orgulho rachado como uma olaria antiga, baixou a cabeça. Talvez eu seja o estrangeiro aqui, no meu próprio coração. Ele partiu, não com bênção, mas com um silêncio que era semente de paz. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, como a restauração de um azulejo lascado. Maria e Sofia alugaram um quarto modesto no Rocio de Faro, com vista para o Arco da Vila, onde penduraram cortinas de renda feitas pela mãe de Maria, um gesto de reconciliação tímida. Teresa Almeida, após noites de rezas e conversas com o padre local, apareceu à porta com uma travessa de xerém. Filha, o amor é como o mar, às vezes calmo, às vezes furioso. Mas Deus não afoga quem ama com verdade. O pai, mais teimoso, demorou, mas um dia, durante uma calmaria no mar, levou Maria e Sofia num passeio de barco pela ria. Vê dos flamingos, voam em pares, fiéis à vida inteira. Aprendei com eles, murmurou, e o sol poente tingiu o céu de rosa, selando o perdão. A vida cotidiana tecia o romance delas com fios de normalidade encantada. De manhã, Sofia preparava café com pão de milho, enquanto Maria desenhava ilustrações para um guia turístico da região, mapas que agora incluíam rotas do coração, com paragens secretas como o Mirador da Mãe de Água. À tarde, passeavam pelo mercado municipal, barganhando peixe fresco e ervas para uma cataplana caseira, rindo das histórias de vendedoras que contavam lendas de moras encantadas. Somos como elas, Sofia, amadas em segredo, mas eternas, dizia Maria, e Sofia respondia com um beijo na testa, suave como brisa de levante. A pressão social não desaparecera, era uma maré baixa, mas sempre ameaçadora. Na vila, fofocas persistiam, aquelas duas, vivem juntas como maridos e mulheres, e o padre, num sermão de domingo, aludiu a pecados modernos que corroem a alma portuguesa. Mas o amor delas, nutrido pela proteção mútua, erguia muralhas. Sofia, com sua eloquência de futura advogada, juntou-se a um grupo discreto de apoio LGBT em Lagos, inspirada pelas histórias de resistência durante Estado Novo. Vamos educar Maria. Mostrar que o amor lésbico é tão português quanto o fado ou o vinho de Alentejo. Maria, mais prática, organizava piqueniques na praia de Faro para amigas da biblioteca, onde conversas fluíam como o Rio Gilão, tecendo uma rede de solidariedade. Um conflito menor surgiu quando Rui, o pretendente rejeitado, reapareceu numa noite de concertina no Largo de São Pedro. Bêbado de medronho, ele confrontou Sofia. Tu me humilhaste por causa dela? Uma pescadora sem futuro? A voz dele ecoou, atraindo olhares curiosos. Maria, ao lado, sentiu o sangue ferver como o mar em furacão. O futuro não se mede em barcos ou diplomas, mas em corações honestos. Sai daqui antes que o mar te engula a ti e à tua inveja. Sofia, tremendo, mas firme, acrescentou: Obrigada por me mostrares o que não quero, Rui. Agora, vai curar as tuas feridas longe de nós. Ele partiu cambaleando, e naquela noite, abraçadas na cama estreita, elas choraram de alívio e riso misturado. Protegemo-nos, amor. Como as rochas da Ponta da Piedade protegem a Baía. O romance aprofundava-se em camadas emocionais, revelando vulnerabilidades como conchas partidas na praia. Sofia confessou sua herança mista. Na Cabo Verde da minha mãe, o amor era livre como o vento Armatan, mas aqui sinto-me dividida, africana, portuguesa e agora, amante de uma mulher.
Quem sou eu? Maria, traçando as sardas no nariz de Sofia, respondeu: És um mosaico perfeito, como os azulejos da Sé. Cada peça conta uma história, e a nossa é a mais bela. Elas viajaram para o interior, a Monchique, onde as montanhas cheiravam a medronheiro e eucalipto, e ali, num trilho escondido, trocaram votos informais. Eu, Sofia Mendes, protejo-te, Maria, em tempestades e calmarias. E eu, teu porto seguro, para sempre. A humanização veio através da comunidade. Durante o Natal, com as ruas de Faro iluminadas por guirlandas e presépios vivos na Igreja da Misericórdia, elas voluntariaram-se no abrigo para jovens sem abrigo, muitos, fugidos de famílias que rejeitavam sua orientação. Uma rapariga de 16 anos, Inês, de Portimão, contou sua história. Os meus pais me bateram, disseram que eu era vergonha para o Algarve. Maria e Sofia, de mãos dadas sob a mesa, partilharam a sua. Nós também fomos traídas pelo medo, mas o amor nos reconstruiu. Inês sorriu pela primeira vez, e naquele momento, o ciclo de dor quebrou-se, florescendo em esperança coletiva. O ano novo trouxe um teste maior, o casamento da prima de Sofia em Tavira, uma festa grandiosa no convento de São Francisco, com mesas carregadas de mariscos e vinhos de picote. A família esperava que Sofia levasse um acompanhante adequado, mas ela chegou de braço dado com Maria, apresentando-a como a minha companheira de alma e aventuras. Sussurros correram como o vento entre as oliveiras, mas a mãe de Sofia, com lágrimas nos olhos, abraçou-as. Minha filha, vieste como és. Isso basta. O pai, ainda rígido, ergueu um brinde silencioso e, pela primeira vez, dançaram abertamente, um lento ao som de fado vadio, os corpos próximos como ondas em sintonia. Mas a traição, essa serpente adormecida, acordou numa forma inesperada. Ana, a fofoqueira do liceu, agora casada e invejosa da independência delas, espalhou mentiras numa rede social local. A Sofia e a Maria não são só amigas, são um escândalo. Alguém avisa as famílias. O post viralizou entre os grupos do WhatsApp de Faro, reacendendo velhos preconceitos. O pai de Maria, enfraquecido por uma pneumonia contraída no mar úmido, chamou-a à beira da cama. Filha, isso vai destruir-nos. Vendo os rumores como peixe podre? Maria, com o coração partido, mas resoluta, respondeu: Pai, os rumores são conchas vazias. O nosso amor é a pérola dentro. Sofia, furiosa, processou Ana por difamação, seu primeiro caso como estagiária da advocacia. No Tribunal de Faro, com azulejos barrocos testemunhando, ela defendeu: o amor entre mulheres não é crime, é direito humano, como a Constituição garante. A verdadeira traição é o ódio que cala vozes. O juiz, um homem idoso de Loulé, absolveu-as com palavras sábias. Em Portugal, terra de poetas e exploradores, que o amor explore novos horizontes. A vitória foi manchete no Sul Informação e Faro, aos poucos, murmurava menos e aplaudia mais. Com o tempo, o relacionamento evoluiu para uma parceria profunda, tecida de gestos cotidianos. Maria publicou seu primeiro livro, Mapas do Coração Algarvio, uma coletânea de contos inspirados em Sofia, com ilustrações de praias e rias onde o amor se esconde. Sofia, promovida num escritório de direitos humanos em Évora, viajava menos, preferindo noites de conversas à varanda, com chá de camomila e o som distante do mar. Tu me salvaste da solidão da cidade grande, dizia Sofia. E tu, do sal da tradição cega, retribuía Maria. Uma crise emocional veio no segundo aniversário delas, quando Sofia descobriu uma gravidez falsa, um teste equivocado que reacendeu medos de maternidade num mundo hostil. E se tivermos filhas, Maria? Como as protegeremos? Choraram juntas na Capela dos Ossos em Faro, onde caveiras recordavam a fragilidade da vida. Com o mesmo escudo que nos protege, amor inabalável e comunidade unida.
Elas adotaram um cachorro abandonado, um podengue algarvio chamado Fado, que corria pelas praias como símbolo de lealdade selvagem. A narrativa humana expandia-se para além delas. Maria reconectou-se com a avó materna, uma viúva de 80 anos em Quarteira, que revelou segredos próprios. Eu amei uma costureira em juventude, durante a ditadura. Escondemo-nos nas dunas, mas o medo venceu. Não cometeis o meu erro. Essa confissão, sussurrada à luz de velas de São Brás, curou gerações, transformando vergonha em legado de coragem. O clímax social chegou com o Festival de Fado de Faro, um evento que enchia a cidade de melancolia e glória. Sofia, convidada a apresentar um workshop sobre vozes marginalizadas no fado, subiu ao palco do Teatro das Figuras com Maria ao lado. O fado não é só saudade de amores perdidos, é hino aos amores proibidos que persistem, declarou, citando Amália, o povo que lavas no rio, amor. A plateia, mista de locais e turistas, aplaudiu de pé, mas um grupo conservador, liderado por um antigo militar, protestou. Isso é contra os valores portugueses. Gritos ecoaram e Sofia foi empurrada na saída, caindo no chão de pedra. Maria, vendo o sangue no joelho de Sofia, explodiu numa fúria protetora. Toquem na minha mulher novamente e verão que o Algarve faz com intrusos. A polícia interveio, mas o incidente viralizou, transformando-as em símbolos. Jornais como o Diário de Notícias cobriram: casal lésbico de Faro luta por amor em terra de tradições. Apoios choveram de ativistas de Lisboa a pescadores de Olhão que enviavam cestos de figos com bilhetes. O mar ama livre, fazei o mesmo. Recuperando-se na cama, com compressas de ervas da mãe, Sofia sussurrou: a traição do mundo dói, mas a tua proteção cura. Maria, beijando a testa febril, respondeu: juntas, somos inquebráveis como o cabo de São Vicente. Elas usaram a dor para fundar Ria do Amor, um coletivo que oferecia aconselhamento e arte-terapia para jovens quer no Sul, inspirado nas histórias orais das avós, mouras, sereias, amantes secretas que moldaram a alma portuguesa. O romance, agora maduro, revelava facetas sensuais sem excessos, toques que falavam volumes, olhares que prometiam eternidade. Numa viagem a Sagres, onde o infante sonhara conquistas, elas acamparam na praia deserta, o fogo crepitando histórias. Aqui, onde o mundo acaba e recomeça, prometo-te, proteção mútua até o último suspiro. O mar aplaudiu com ondas suaves, e sob o céu de constelações, elas sonharam um futuro de viagens, Cabo Verde para Sofia honrar raízes, Brasil para Maria traçar mapas atlânticos. A traição final veio de dentro, a dúvida de Maria, num inverno chuvoso, quando uma oferta de emprego em Lisboa tentava. E se eu for, Sofia? Deixo-te aqui com as sombras? Sofia, com olhos de tormenta, confessou: eu temia o mesmo. Mas o amor vence quando nos protegemos da dúvida. Elas escolheram Faro, raízes sobre ambição, plantando uma horta no quintal, tomates, coentros, flores de calêndula como talismãs de fertilidade emocional. A primavera trouxe florescimento literal, o Festival de Flores em Loulé, onde Maria e Sofia desfilaram um carro alegórico inspirado em amores ocultos da Ria, com bonecas de pano representando sereias lésbicas entrelaçadas em redes de conchas. A multidão, perfumada de jasmim e laranja, aplaudiu e até o pai de Sofia, convidado, sorriu orgulhoso. Vocês mudaram esta terra, filhas. Como o turismo mudou o Algarve para melhor. Conflitos menores persistiam, uma tia conservadora que boicotou o batizado simbólico de Fado ou olhares enviesados no supermercado. Mas a proteção mútua era escudo, cartas de amor diárias, mesmo no mesmo teto, massagens após dias exaustivos, noites de fado caseiro, com Sofia cantando estranha forma de vida e Maria ao violão, lágrimas como chuva benéfica. Humanamente, elas cresceram. Sofia publicou um ensaio sobre o que era no fado português, ganhando prémios na Universidade de Coimbra.
Maria ilustrou um livro infantil sobre amigas do mar, ensinando tolerância através de aventuras de duas raparigas explorando grutas. Juntas, mentoraram Inês, agora uma artista que pintava murais de arco-íris nas falésias. Um pico emocional veio no aniversário de 5 anos do relacionamento durante a Romaria de São Brás. Subiram ao monte, com velas acesas contra a peste histórica e renovaram votos. Na saúde e na doença, na aceitação e no preconceito, protegemo-nos mutuamente. O sino tocou e Faro, lá embaixo, brilhava como um coração pulsante. A traição social, porém, não acabara. Durante as eleições locais, um candidato populista usou o incidente do fado para campanha. Protejamos os valores tradicionais de Faro. Manifestações surgiram, com cartazes homofóbicos na Praça Ferreira Drummond. Sofia, grávida de raiva, organizou uma contramanifestação. Amor não é voto, é direito. Centenas marcharam, de pescadores a hotéis, cantando Grândola, Vila Morena adaptada para Faro, cidade aberta. Maria, no microfone, declarou: nós fomos traídas pela pressão, mas renascemos pela união. Juntai-vos a nós. O candidato perdeu e Faro votou pelo progresso. O pai de Maria, agora avô honorário de Inês, disse: o velho mar ensina, as correntes mudam. Anos fluíram como o rio Seixo para o mar. Maria e Sofia, aos 25, compraram uma casa em Fuzeta, com jardim para a horta e vista para a ria, um ninho de paz onde criavam plantas e memórias. O amor, agora uma tapeçaria rica, incluía viagens a Cabo Verde, onde Sofia mostrou a Maria as praias de areia vulcânica, dançando morna sob estrelas africanas, ao Porto, para um concerto de Marisa, onde choraram abraçadas. Conflitos residuais testavam-nas, a doença da mãe de Sofia, um cancro que exigiu cuidados mútuos, ensinando empatia profunda. Tu proteges-me da dor com o teu toque, dizia Sofia na enfermaria de Faro. Maria respondia: e tu, com o teu riso, iluminas as noites escuras. A humanização culminou na adoção de 2 irmãs órfãs, de 8 e 10 anos, fugidas de lares abusivos. Seremos a família que Faro nos negou, juraram. As meninas, aprendendo a pescar com o avô João e a dançar fado com Sofia, floresceram. Vocês são as nossas sereias, diziam. O final, humanamente triunfante, veio numa manhã de verão, 10 anos após o primeiro beijo. Na praia da ilha de Faro, com a ria espelhando o céu, casaram-se num ritual simples, alianças de concha, votos sussurrados ao mar. Famílias unidas, pais, tias, Inês como madrinha, aplaudiram. O amor venceu a pressão, a traição, o medo, proclamou Sofia. Maria, olhos verdes brilhantes, acrescentou: pela proteção mútua, Faro é agora o nosso paraíso aberto. E assim, sob o sol algarvio, o crush escondido da juventude transformou-se em legado eterno, um fado de vitória onde a saudade dá lugar à presença plena. O mar, testemunha silenciosa, continuou a sussurrar: amor, em Portugal, é imortal.